Olá, queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas. Estamos dando mais uma vez início à realização de uma exposição doutrinária através do Instagram do Lar Espírita Casa do Samaritano. É com alegria que recebo a todos aqui. Espero que o som esteja bem. Se não tiver, você dá um toque, por gentileza. Estamos aqui mais uma vez na nossa maratona de exposições doutrinárias, maratona de palestras nesse período de quarentena, através do Lex, né? O Lex, então, fazendo esse trabalho muito interessante, muito bom, de levar o esclarecimento nesse período de quarentena que muitas casas espíritas estão fechadas, que não podem realizar as suas atividades, né? Hoje, segunda-feira, por exemplo, eu que faço palestras em diversos grupos espíritas, né? Hoje é o dia em que costuma ter palestra lá no Irmão Adriano, lá na Zona Sul. Então, se o pessoal de lá não estiver podendo frequentar, eles podem estar aqui participando do estudo do Lex. Por isso essas atividades com essa rotina, para a gente poder levar as pessoas que não estão conseguindo participar com muita frequência dos seus grupos, porque muitos grupos estão fechados, sem conseguir realizar as suas atividades normalmente e que não têm as redes sociais como o Lex tem. Então sejam todos muito bem-vindos para a nossa live de hoje, segunda-feira, começando a semana com os nossos dias úteis, né? Nesse nosso dia 25 de maio de 2020. É uma alegria estar com você aqui. Hoje iremos falar sobre as nossas emoções, sobre aquilo que motiva o nosso coração, a nossa mente, sobre aquilo que está muitas vezes no fundo de nossas almas. Então precisamos entender e refletir sobre as nossas emoções, ainda mais num período como esse que nós estamos atravessando, com as nossas emoções muitas vezes à flor da pele, cheias de oscilações. Vamos refletir sobre isso. Antes, porém, quero convidar você para fazer uma prece junto comigo. Como dizia Kardec, tudo só acontece com a permissão de Deus, por isso a necessidade da prece. Então peço a você para juntar o seu pensamento a mim e a todos os que estamos formando essa rede virtual, para que a gente possa unir o nosso pensamento em oração, rogando a Jesus, o nosso Mestre, que nos abençoe, que nos ampare, agradecendo a Ele pelas luzes que Ele oferece às nossas vidas, pela oportunidade que estamos tendo de começar mais uma semana de dias úteis, para que nós possamos ter uma semana produtiva, agradável, e que a nossa reunião, o nosso momento de reflexão nessa noite de hoje, possa trazer para todos nós oportunidades de ampliar o nosso entendimento, de buscarmos maior conforto, maior oportunidade de crescimento pessoal. Que a bondade divina possa alcançar com as bênçãos de amor e de paz a todos os lares, todas as famílias e a todas as pessoas necessitadas. E que assim seja. Bem, como eu falei, uma alegria. Mais uma vez a gente está aqui falando sobre os temas que a doutrina espírita nos traz, que a doutrina espírita tem para nos oferecer. Então hoje vamos falar sobre um tema que é relacionado ao nosso íntimo, que são as nossas emoções. A gente percebe que muitas vezes as nossas emoções estão um pouco desajustadas ou oscilantes, né? Então quem não acordou, por exemplo, com a emoção alterada nessa quarentena, né, é uma pessoa que realmente está no nível de equilíbrio mais alto. Porque normalmente a gente acorda num dia bem, achando que as coisas vão dar certo, que tudo vai dar certo, mas no outro dia a gente acorda já meio preocupado por causa da crise econômica, e a gente já fica triste. Outro dia a gente fica com raiva porque a gente queria viajar, a gente queria estar passeando e não consegue, ou então a gente está perdendo uma oportunidade de negócios, financeira, e a gente fica com raiva. Outro dia a gente fica mais triste, mais acabrunhado. Isso acontece com a gente. Isso não acontece com quase todo mundo. É normal isso.
E muitas vezes isso acontece ao longo de um mesmo dia, as pessoas terem todas essas emoções numa oscilação intensa, num turbilhão emocional. Imagina, a pessoa começa o dia bem, acorda disposta, né? O Clóvis de Barros, o filósofo, né? Ele costuma dizer que detesta pessoas que acordam bem-humoradas de manhã, né? E tem gente que acorda bem-humorado. Eu sou uma pessoa que costumo acordar bem-humorado. Raramente eu acordo de mau humor. E ele diz que detesta pessoas que acordam bem-humoradas. Aí ele vai pegando ao longo do dia. Ao longo do dia que ele vai pegando o ritmo e melhorando o seu humor. Ou seja, a pessoa oscila ao longo do dia. Eu normalmente acordo de bom humor, mas pode ser que aconteça um fato que me desestrutura, que me desequilibra, que me causa algum tipo de preocupação. Isso é normal. Isso é normal com todos nós. Porque, é engraçado, o ser humano tem esse nome o nome científico, Homo sapiens. Parece que tudo que diz respeito a gente está relacionado com razão, está relacionado com lógica. E não é assim. Nem tudo o que diz respeito à nossa vida, às nossas decisões, está relacionado com a lógica, com a racionalidade, com a decisão baseada em um pensamento mais cartesiano. Nem sempre acontece assim. Então, às vezes, a nossa conduta, muitas vezes, dizem alguns neurocientistas, que em 70% dos casos das nossas decisões, as emoções que conduzem o processo. As emoções que fazem com que a gente decida por uma coisa ou outra. Então, é interessante porque às vezes a gente abdica até um pouco da nossa racionalidade para a gente tomar uma decisão, para uma conduta em nossas vidas. Já viu aquela história da moça que se apaixona por um cara que a família não aprova, todo mundo diz, mas o que ele faz da vida? Ele está trabalhando, ele estuda. Aí todo mundo diz, não, sai desse aí. As amigas falam, isso não presta para ti. Mas a moça caiu apaixonada. Não tem jeito. O cara aparece todo dia com uma desculpa, ele é visto com outras pessoas, e mesmo assim ela não larga, ela não consegue se desvincular. Por quê? Porque existe a emoção tomando de conta, a paixão, o apego. Então muitas vezes as nossas condutas, as nossas decisões, elas não são motivadas por elementos racionais. Né? As pessoas até falam pra gente, olha, você está observando que esse rapaz ele não trabalha, você está observando que esse rapaz ele é um cafajeste, diz assim, ele anda com todo mundo, ele anda aí fazendo galinhagem, você mesmo assim quer esse rapaz? E a moça percebe, ela vê esses fatos, a relação de acontecimentos, ou seja, de um ponto de vista lógico, ela não ficaria com aquele rapaz, mas por causa da emoção ela fica. Não acontece isso? Às vezes a pessoa tem um emprego estável, ela tem um posicionamento na sua empresa, na sua repartição, mas ela não está satisfeita, ela tem um vazio, e ela de repente abandona tudo e vai montar uma pousada lá em Barra Grande, porque ela gosta daquela vida tranquila, ela não quer mais aquela agitação, a correria, os prazos. Por maior que seja o rendimento daquele emprego que ele poderia dar, por maior que seja o reconhecimento e a admiração, muita gente não quer isso, porque aquilo ali não preenche um sentimento, uma emoção. Aí a pessoa vai lá para Barra Grande, bota uma pousada, ou então vai começar uma outra carreira completamente diferente. Essa semana eu fiquei sabendo de um rapaz que deixou a carreira de medicina para ser chefe de cozinha. Imagina, já tinha uma carreira, fez todo um estudo, fez toda uma preparação, e de repente ele percebeu que ele estava se sentindo sufocado porque aquilo ali não era algo que o preenchia, não atendia a sua emoção, e aí ele largou. Então, se a gente só observar pelo ponto racional da coisa, dizendo assim, olha, rapaz, você tem uma carreira, você tem uma renda, você tem filhos para criar, e aí como é que você, com isso, vai deixar tudo e para começar uma carreira nova? Isso acontece.
Então, por quê? Porque nem todas as nossas decisões são puramente racionais. Nem todas as nossas decisões são puramente lógicas. As emoções estão presentes muitas vezes, com muita intensidade nas nossas. As emoções, elas interagem com a nossa razão. Então existe o elemento lógico, existe o elemento racional, que faz com que a gente busque resolver um problema de forma cartesiana, de forma matemática, mas existem também os componentes emotivos. Por isso que a palavra emoção, ela deriva de uma expressão latina que é emovere, que significa que é extrair aquilo que tem dentro, tirar aquilo que está no íntimo do ser. Então, muitas das nossas decisões e muitas das nossas condutas, elas advêm desse elemento subjetivo, desse algo interior que nós temos no nosso íntimo e que motivam as nossas condutas. Nem sempre as coisas são puramente lógicas. Mas quando se fala de emoções, o que a gente tem que perceber é o seguinte: ninguém está sereno o tempo todo, ninguém está calmo o tempo todo. Nós já estamos aqui há muito tempo. Eu, por exemplo, já estou há mais de 60 dias em quarentena. Eu estou há mais de 60 dias em home office. Quer dizer, é uma mudança brusca de rotina. A gente sai daquela rotina que é definida pelos outros, né? O horário de trabalho é definido pelos outros, o horário da escola é definido pelos outros, o horário de estudo é definido pelos outros, e passa a criar uma outra rotina em que muitas dessas decisões vão ter que ser tomadas por mim. A minha rotina sou eu que tenho que criar uma nova rotina de trabalho. E isso, para muitas pessoas, isso é muito, muito estressante. Então, a gente passa a ter uma convivência maior com a família mais presente, a esposa, os filhos, né? E existem até casos de grande quantidade de problemas, de conflitos familiares por causa dessa convivência mais íntima. Então, a gente, diante disso, será que é possível manter a serenidade o tempo todo? Será que com a presença dos filhos em casa, o tempo todo, precisando de atenção, precisando de cuidado, eles demandando da gente uma grande quantidade de energia, será que tem como a gente se manter sereno, tranquilo, harmonizado o tempo todo? Eu acredito que para a grande maioria das pessoas, não. Para a grande maioria das pessoas, esse período de quarentena, esse período relacionado a essa pandemia, está sendo altamente estressante. E ainda você coloca outros componentes, como é o caso, por exemplo, da crise financeira, da dificuldade de renda, dificuldade de conseguir algum tipo de renda para algumas pessoas. Então, esses componentes todos fazem com que a pessoa passe por esses turbilhões emocionais. E além disso, ainda tem outros componentes, como é o caso, componentes orgânicos, biológicos, né? A mulher, por exemplo, tem alterações no seu ciclo menstrual e que fazem com que a variação de hormônio altere também as suas emoções. Então, tudo isso próximo, tudo isso perto, tudo isso junto, tudo isso no mesmo ambiente, será que tem como manter a serenidade, a tranquilidade, a harmonia o tempo todo? Na grande maioria dos casos, não. Por isso que se você em algum momento perdeu a cabeça nesse período de quarentena, se você ficou estressado, se você ficou triste, se você ficou preocupado, se você ficou ansioso, é normal, meu irmão, isso é normal, minha irmã. Não se culpe por isso, né? Então, nós somos seres humanos carregados, repletos de emoções. E a gente, com isso, muitas vezes é afetado por essas circunstâncias que nos cercam. Agora, às vezes, nós sabemos a causa das emoções que nos desequilibram. Às vezes, a gente sabe que o que está nos causando um desequilíbrio é um fato ou outro. Então, existe, por exemplo, componentes de ordem biológica, características físicas. Por exemplo, a minha esposa, ela sabe que eu fico com fome, porque ela diz que quando eu fico mal-humorado, ela já sabe que eu estou com fome. Então, quando ela me vê assim, chateado, com a cara assim meio sisuda,
assim, reclamando das coisas, ela já chega logo assim, pega um sanduíchezinho, pega uma frutinha. Ela muitas vezes já chega só dizendo assim, vou preparar o almoço. Nesse período de quarentena eu estou passando bem, porque ela cozinha bem pra caramba. Então vou preparar o almoço, porque eu estou percebendo já que você está com o humorzinho um pouquinho alterado. Então, nem todo mundo consegue manter a serenidade o tempo todo. Às vezes a gente tem a causa, a gente sabe o motivo, mas tem outras vezes a gente explode do nada, sem motivo aparente. Agora, o que acontece é que numa situação de estresse, normalmente a gente pode ter uma sensação de estabilidade emocional. Ninguém pode negar que todos nós estamos passando por uma situação que é sui generis, que é incomum e que pode sim gerar uma instabilidade emocional, uma instabilidade nas nossas emoções. Então a gente pode muito bem já perceber, olha, eu estou trancado aqui, e aqui em casa eu quero sair, eu quero visitar as pessoas, e a gente sabe que isso é causa de um desajuste nas nossas emoções, de uma instabilidade. Então a gente consegue entender o motivo disso. Mas algumas vezes a gente tem que perceber que a gente, com isso, a gente pode ter mais tolerância em relação aos outros. Porque da mesma forma que nós estamos passando por uma situação de estresse, uma situação de instabilidade emocional, uma situação que muita gente se sente insegura, as outras pessoas também da nossa convivência. Então, nós temos nesse momento razão suficiente para exercitar a empatia nesse período de crise. Porque todo mundo é afetado com isso. Então, se alguém nos distratou dentro de casa, se alguém foi um pouco rude, se alguém fica triste, se alguém fica preocupado, não vamos tratar com uma aspereza. Então, do mesmo jeito que nós somos afetados por alguma situação de instabilidade ou de estresse, a nossa esposa, o nosso filho, as pessoas que estão em outras casas também são afetadas. Então, e assim serve para outras situações da nossa vida. Então, quando a gente passar esse período de pandemia, esse período de quarentena, então a grande maioria de nós vai retomar uma rotina fora das nossas casas, e aí a gente vai perceber que muitas vezes nós temos que ter empatia com relação ao outro, porque a gente não sabe qual é a situação de instabilidade que ele está vivendo para poder manifestar essa raiva, esse sentimento de tristeza ou esse sentimento de preocupação. Então a gente tem que ter empatia, a gente tem que ter um cuidado em relação aos outros com as suas fragilidades. Agora, é interessante o seguinte, a gente não precisa, ainda há pouco, né? A gente não precisa ficar se culpando porque está sentindo raiva, a gente não precisa estar se culpando porque está triste, a gente não precisa estar se culpando porque está com medo. Então são emoções naturais, elas surgem porque muitas vezes a gente passa por situações que nos causam risco, que nos causam estresse, que nos causam preocupação. Então sentir essas emoções é normal. Agora, a gente tem que se esforçar para não deixar se desequilibrar. Esse é o ponto. O ponto da nossa conversa é esse. Sentir raiva, sentir medo, sentir preocupação, sentir tristeza. Todas essas emoções desequilibradoras, elas podem acontecer. Elas são situações que são possíveis de acontecer. Ninguém encarnado nesse planeta Terra, numa condição média, a não ser aqueles espíritos mais adiantados, mas a grande maioria de nós não está isenta de sentir essas emoções. É claro, se alguém nos pisa no pé, a gente vai ficar, na mesma hora, sentir aquele impulso, aquela raiva. Se alguém nos magoa, a gente vai ficar triste. Se alguém nos decepciona, nós vamos ficar frustrados. Então essas emoções que surgem, elas são normais. Agora, o que a gente precisa fazer? O que é imperioso? O que é necessário? Que a gente não se deixe desequilibrar. Então, sentir o medo, sentir a raiva, sentir o ciúme, sentir a inveja, sentir
preocupação, sentir tristeza, são situações normais. O que a gente não pode é deixar que essas emoções, que esses sentimentos nos desequilibrem. A gente não pode deixar que essas situações nos despedacem, que essas situações façam desmoronar a nossa mente, o nosso mundo mental. Esse é o ponto-chave para nós. Então, em primeiro lugar, não se culpar por isso, por sentir isso. É normal, somos seres humanos, somos movidos pela nossa subjetividade, pela nossa emotividade. Mas, quando a gente sentir, então, essas situações que nos abalam, essas situações que nos desequilibram, não deixar que elas tomem de conta da gente. A Franci Carmen aqui está comentando, estamos presentes para essas situações também. Então, inclusive, a própria casa espírita, diante dessas situações, nós estamos presentes para isso, né? Para que às vezes a gente precise desabafar. A gente pode muitas vezes encontrar na casa espírita oportunidade para isso, né? A Daniele também diz que não vale a pena a gente deixar um círculo vicioso, né? Pois bem, então, sabe uma coisa que não resolve? Fingir emoções. Fingir que não sente. Às vezes a gente quer fingir pra gente mesmo que não tá com raiva, que não tá com ciúme, que não tá com medo. Fingir não adianta. Por que criar essa postura de que a gente tem uma serenidade se a gente não tem? Tá preocupado? Não tem nada. Tá com medo? É normal, você é ser humano. Tá com tristeza? Pode ser que aconteça. Isso é comum. Agora, fingir uma emoção ou fingir que não está sentindo aquilo não ajuda. É interessante a gente ser autêntico. A gente pode muito bem dizer para alguém, olha, eu fiquei com muita raiva. Olha, imagina, a gente aprende com a doutrina espírita a tentar desenvolver o amor, né? A desenvolver a empatia. Mas isso não impede a gente chegar para alguém e dizer assim para ela, olha, eu tô com muita raiva de você. Você me machucou. Agora, não quer dizer que eu vá ser agressivo. Não quer dizer que eu vá ser uma pessoa rude. Eu posso muito bem me abrir para essa pessoa. Pode ser até da família. Posso dizer para minha esposa ou dizer para o meu filho, dizer assim, olha, você me deixou muito chateado. Não, eu estou com raiva de você. Deixa eu esfriar minha cabeça agora. Isso é normal. Então, fingir emoção no sentido, não tem nada. Não tem nada. Deixa como está. Não, se você se sentir incomodado, coloca para fora. Vai, acolher as nossas vulnerabilidades fortalece diante dos reveses da vida. É isso mesmo. A gente coloca para fora aquilo que a gente sente. Dizer assim, olha, eu estou com medo, essa situação está me preocupando. Isso a gente possibilita que outras pessoas ofereçam para a gente alguns recursos para que possamos enfrentar aquela situação. Eu estava ainda há pouco percebendo aqui uma colega que começou agora lá aqui no Lex a fazer exposições através aqui das redes sociais, né? E todo mundo dando força para ela, você vai conseguir. Apesar dela dizer que está com medo, que não gosta de falar em público, é interessante ela mostrar que tem esse medo, mostrar que tem essa emoção, porque assim as pessoas podem oferecer a força para ela. Olha, minha irmã, eu estou aqui do teu lado, eu quero dizer que você não está só. E aí, se ela não tivesse conseguido, mas conseguiu fazer uma boa exposição, mas se não tivesse conseguido, as outras pessoas iriam dar o apoio e o suporte necessário. Então, fingir emoção não é uma boa. Mas isso não quer dizer também que a gente tenha que escancarar tudo, né? Existem formas diferentes de expressar as nossas emoções sem ser de um jeito desequilibrado. Então, se você está com raiva, você pode sair quebrando tudo na sua casa, jogando louça no seu marido. Pode, mas não é bom. É desequilíbrio, isso é desajuste. Então a gente pode expressar essa raiva de um outro jeito. A gente pode ficar assim, mais quietinho e no momento a gente pode chamar a pessoa e dizer assim, olha, eu fiquei com raiva de você, você me magoou. Então existem formas diferentes de expressar a mesma emoção. Tem gente que, quando sente raiva, sai quebrando, gritando, xingando, não é? Uma situação assim, bem barraco mesmo, como a gente costuma falar.
quebrou o barraco. Mas a pessoa pode muito bem sentir a raiva e não se deixar desequilibrar daquela emoção. Sentir o medo e não se deixar desequilibrar. Sentir a tristeza e não deixar se desequilibrar. Sentir o ciúme e não se deixar desequilibrar. Porque existem formas de manifestar essas emoções. Então a gente precisa usar todos os recursos possíveis para tentar educar as nossas emoções. Não quer dizer que a gente vá ser um robô. Não quer dizer que a gente vai ser um autômato, né, que não sente as coisas. A gente vai sentir, a gente vai chorar, a gente vai se preocupar, mas a gente pode se esforçar no sentido de não causar um desequilíbrio em nós e nos demais. E quando chega essa emoção, que porventura pode nos fazer desequilibrar, o que ela está mostrando para a gente? Ela está mostrando alguma coisa. Olha aqui, Francis Carmen, sem falar que esses comportamentos desequilibrados abrem portas para interferências espirituais indesejadas. Muito bem, vamos já falar sobre isso. Então as emoções, quando elas são desajustadas, elas mostram alguma coisa que precisa ser trabalhada em nós. Então, se a gente com a raiva, se a gente com o ciúme, se a gente com a inveja, se a gente com a tristeza, se a gente com o medo, diante dessas emoções, elas mostram situações que precisam ser trabalhadas dentro da gente. É importante a gente avaliar por que está sentindo aquilo, por que isso me incomoda, por que isso me afeta tanto. Porque isso mostra algumas coisas que nós precisamos resolver dentro da gente. Então, diante do medo, por que isso me causa medo? Diante da tristeza, por que eu fico triste diante disso? Ou por que eu não consigo seguir adiante a partir disso? Então é preciso a gente fazer esse exame de consciência, essa avaliação íntima, para não se deixar desestruturar por conta das emoções. Exatamente, Daniele. Não se deixar ser dominado por isso. Então a gente tem que entender que isso faz parte da gente, isso é nosso mundo interior, mas a gente não pode deixar o comportamento desequilibrado e a emoção desequilibrada tomar de conta de nós, tomar de conta das nossas vidas. E aí, como falou ainda há pouco a Francis Carmen, temos também um componente espiritual, né? Então, às vezes, essas emoções, existem duas questões. Às vezes, elas são influenciadas por espíritos desencarnados, ou existe um outro aspecto. Às vezes, elas fazem atrair a influência espiritual. Então, se nós temos o medo, a preocupação, a raiva, se nós temos a inveja, todas essas emoções, elas podem ser potencializadas pela influência espiritual. Então, muitas vezes, a gente está aqui e começa a pensar em alguma coisa, vem na nossa cabeça. Nós estamos naquilo que André Luiz falou, numa psicosfera. Nós estamos na atmosfera, por exemplo, que é a camada de ar que envolve a Terra. A gente está envolvido pelo ar. Do mesmo jeito, nós estamos envolvidos pela psicosfera, pela quantidade de emoções e de pensamentos que nos cercam. Dependendo da nossa afinidade, nós iremos sintonizar com esses sentimentos, com essas emoções, com esses pensamentos bons ou maus, através então dessa influência espiritual. Então, às vezes, o pensamento surge na nossa mente sem o nosso controle. Mas, se nós temos a nossa emoção educada, aí nós podemos evitar que a gente se desequilibre com essa situação. Aconteceu, eu vi uma vez um desses memes de internet que eu achei muito interessante, que a mulher acorda o marido e começa com muita raiva. Me diz quem é, me diz onde foi que você conheceu essa Margarida, me diz quem é essa Margarida, que você estava se agarrando com ela, eu vi você se agarrando com essa Margarida. Acordou o marido dizendo isso. Essa Margarida estava lá te beijando, te agarrando. E o marido diz assim, não, eu não conheço, tem uma Margarida.
eu não sei, eu não vi, não conheço. E ela, não, mas tu estava se agarrando com ela no meu sonho. Olha só. Aí por causa disso ela fica com muita raiva do marido. Então, o pensamento veio à sua mente, né? Aquela informação veio à sua mente. Agora, a emoção desequilibrada, ela mostra que ela precisa educar alguma coisa dentro dela. Assim é com a influência espiritual também. Às vezes, algum tipo de componente espiritual chega nos trazendo alguma ideia, algum pensamento, e a gente precisa fazer o filtro, se aquilo ali realmente tem sentido ou não. Então, às vezes, a gente não está imune de ter um filtro. Às vezes, a gente não está... Olha, o que passa na nossa cabecinha, às vezes, viu? Se a gente colocar para as pessoas o que a gente está pensando, muitas vezes a gente vai ficar envergonhado. Porque às vezes passa cada coisinha na nossa cabeça, então a gente precisa fazer um filtro. Ó, chegou o pensamento, mas esse pensamento não é bacana, vou tentar evitar. A gente pode fazer um direcionamento do nosso pensamento. Então a gente não pode evitar, às vezes, até por esse componente da influência da psicosfera, a gente não pode evitar, às vezes, de que um pensamento surja, às vezes, repentinamente na nossa cabeça, sem motivo aparente nenhum. Não tem nada a ver, eu estou aqui no meu trabalho, fazendo o meu serviço, de repente vem uma coisa, uma ideia, não sei de onde. Acontece isso? Acontece às vezes, mas aí se nós temos a nossa emoção educada, a gente evita se desequilibrar. Eu estou em casa aqui, de repente eu penso assim, meu Deus, o que está acontecendo? O que a minha mulher está fazendo em casa? Ou então a minha mulher está aqui no trabalho e pergunta, será que meu marido está lá no trabalho dele ou ele saiu com alguém? Acontece? Claro que acontece. Algumas pessoas sentem esses pensamentos, essas emoções. Alguém está rindo ali perto da gente e a gente começa a pensar, está rindo de quê? Será que está rindo de mim? Então a gente tem que tomar cuidado com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, para evitar as neuroses, que são essas emoções desajustadas, né, que são esses comportamentos desajustados. E também a gente precisa, com essa questão, ter um respeito às emoções dos outros. É interessante isso, às vezes eu acho oportuno lembrar que na convivência com os demais, a gente percebe que muitas vezes a gente não respeita adequadamente as emoções do outro. O outro, às vezes, tem uma emoção que é diferente da nossa. Diante de um determinado estímulo, ele tem uma reação. Para alguns, estar em casa é ótimo. Eu pelo menos, não sinto tanto, né, já que eu não tenho essa vida de balada, essa vida de festa. Já tive, mas hoje não tenho mais. Né? Minha mulher não deixa. Tô brincando. Então é o seguinte, eu não tenho vida de balada, então para mim tá em casa, tá bom, tá tranquilo, né? Mas para algumas pessoas é horrível. Para algumas pessoas tá dentro de casa o tempo todo é péssimo. Eu já gosto de ficar em casa, tá no meu ritmo aqui em casa, tá bom. Gosto de sair, gosto de ver pessoas, gosto demais. Mas não me incomodo de ficar aqui. Agora, diante dessa situação, uma outra pessoa pode ficar completamente abalada. Fica andando de um lado para o outro da casa, fica sem paciência, fica com tédio. Adolescente, então essa palavra parece que está na boca deles. Sem a pandemia já era assim. Né? Imagina agora com a pandemia, com a quarentena, né? Tô com tédio. O que a gente tem para fazer? Algumas pessoas são assim. Então, diante do mesmo estímulo, tem pessoas que têm uma reação e tem pessoas que têm outra reação. Então, diante do mesmo estímulo. Agora, quando a pessoa tem uma reação diferente da nossa, a gente tem que ter entendimento, empatia, para a gente se colocar no lugar do outro. Nem todo mundo reage da mesma forma. Eu costumo dizer que cada um que sabe onde o sapato aperta. Às vezes a gente olha para alguém e diz assim, isso é besteira, rapaz, deixa isso para lá. Ou a gente fala para alguém e diz assim, rapaz, como é que pode ter medo de uma coisa dessa? A gente menospreza, às vezes, a emoção do outro. E quando a pessoa, nesse período de quarentena, tem essa oscilação de emoção, às vezes acorda bem de manhã, de noite fica com medo.
imagina então. Então, se a gente não tem a empatia, a gente não sabe conviver com a diferença. A gente não sabe conviver com a dificuldade do outro. Então é preciso também a gente saber lidar com as emoções do outro. Então nós podemos nos esforçar para diminuir a dor. Então tenta usar esses termos, essas expressões, tipo assim, pai, deixa de besteira, deixa de bobagem. Às vezes é preciso, né? Às vezes é preciso, porque o outro, ele nos agride, ele nos fere. Aqui como, por exemplo, a Andréa está dizendo assim, e quando o outro nos dá uma patada? Olha, é preciso dizer, colocar claro, ó, por que você está agindo dessa forma? Por que você está agindo dessa maneira comigo? Colocar claro, pratos limpos. Precisa se agir assim. Agora, o que o Evangelho nos recomenda é não usar a lei do talião, olho por olho e dente por dente. Então, se a gente receber uma patada, o Evangelho diz, dá outra face. Dar outra face não é se expor a uma outra mãozada, uma outra patada. Não, dar outra face é dar uma outra conduta, agir de um jeito diferente. Então, essa é a forma. E olha, nesse período de quarentena é muito comum a gente em casa, enclausurado, fechado. Aí a pessoa lá, às vezes ela é grosseira sem motivo aparente. A gente fala sem motivo aparente porque dentro dela pode ser que esteja um turbilhão. Por isso que a gente não pode menosprezar a emoção do outro. Daí a necessidade da empatia e de pensar assim, olha, ele deve estar com algum problema. Olha, você está com algum problema? Posso te ajudar? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Porque dessa forma que você está aí, olha, você está muito grosseiro. Ah, agora fácil não é não. Fácil não é. Isso você colocou num ponto interessante. Não é nada fácil. Mas Jesus não falou que seria fácil. Né? Jesus disse, o meu seguidor, carregue a sua cruz e siga-me. Às vezes é a nossa cruz, viu, André? Às vezes carregar a nossa cruz é conviver às vezes com uma pessoa que tem uma certa hostilidade. Não quer dizer que a gente precise tolerar todas as situações, principalmente quando a gente tem um risco de manter a nossa integridade física, uma integridade emocional. Mas realmente não é fácil. Precisamos carregar a nossa cruz. Ser um discípulo do Evangelho significa que nós temos que carregar a nossa cruz. Bem, uma coisa interessante também que eu quero colocar é que nós temos que reorganizar, fazer uma reorganização mental e emocional. Outra coisa, sobre essa questão, às vezes, André, olha, é interessante, você colocou um ponto, quando a pessoa às vezes é agressiva. É interessante, tem uma expressão que diz que é importante às vezes se fingir de doido. Já viu essa expressão? Se fingir de doido, fingir que não foi com você, porque às vezes é mais sereno a gente agir dessa forma. A gente pensar que, não, vou tentar deixar isso para lá, se fingir de doido. O Ariano Suassuna, ele contava nas suas histórias que adorava a história de doido, porque ele dizia que os doidos às vezes se assemelhavam aos sábios e aos santos. Porque observa, às vezes parece que os santos não são muito bons no juízo não. Você observa, por exemplo, Francisco de Assis, né? Francisco de Assis largou tudo que tinha e saiu nu, pelado, no meio da rua. Aí você olha assim para uma pessoa que faz um negócio desse. Rapaz, será que um cara desse é bom do juízo? Então, mas é um santo. Muito respeitado, inclusive, né? Eu admiro bastante Francisco de Assis. Então dá uma de doido às vezes. Porque às vezes os doidos são mais sábios do que a gente. Conta o Ariano Suassuna que estava participando da inauguração de um hospital psiquiátrico lá em Pernambuco, lá em Recife. E aí o médico que estava comandando esse hospital psiquiátrico, ele estava implantando uma nova terapia, uma terapia voltada para o trabalho, a laborterapia, né? Então ele ia estimular as pessoas lá que estavam no hospital psiquiátrico a fazerem, a trabalharem para poderem se trabalhar. E aí ele dizia que as pessoas, então, ele iria colocar as pessoas para fazer trabalhos rurais, né? Plantar, para as pessoas fazerem hortas, a laborterapia. E ele disse então que foi feita a inauguração e de repente
pacientes, que ele chamou de doido, né? Os doidos lá entraram, os pacientes, a gente vai usar um termo assim mais politicamente correto, os pacientes entraram com os seus carrinhos de mão para mostrar lá para as autoridades como é que seria a laborterapia, a terapia através do trabalho. E aí um deles estava carregando o carrinho de mão de cabeça para baixo, com a pá virada para baixo, né, o carrinho de mão. E aí o pessoal chegou para ele e disse assim, rapaz, você não está percebendo que está carregando essa pazinha, esse carro de mão de cabeça para baixo? Aí o dito doido, né, disse assim, eu sei, mas é porque se eu botar ele direito, as pessoas vão botar pedra para eu carregar. Ou seja, sábio, não é? Então, vamos fingir de doido de vez em quando. Às vezes, de vez em quando, é bom a gente se fingir de doido. Não, vou fingir que nem eu vi. Vou fingir que não foi comigo. Se a pessoa agiu com uma emoção desequilibrada, me deu patada, se a pessoa agiu com grosseria, vou fingir de doido. Ou seja, fingir que não foi comigo. Então a gente precisa passar também por um processo de reorganização mental e emocional. Como é isso? O Cristo já falou pra gente. Vigiai e orai, para que não venhas a cair em tentação. Tem muita gente que faz assim, toda uma interpretação no sentido de que a ordem do vigiar e orar é importante. Primeiro vigiar, depois orar. Eu penso que tudo tem que ser feito concomitantemente, ao mesmo tempo. A gente tem que vigiar e orar. Vigiar, que é isso? Vigiar é observar aquilo que nós temos, observar o nosso comportamento, analisar a nossa conduta, perceber que às vezes aquele comportamento não foi o melhor, aquela reação não foi a melhor, fazer uma vigilância e quem sabe com isso evitar repetir esse comportamento. O vigiar também pode ser prévio. Eu posso saber de antemão que é um transtorno, de desequilíbrio. Eu posso saber de antemão que encontrar com aquela pessoa, falar com aquela pessoa, participar daquela situação vai me causar desequilíbrio. Posso saber. Eu já posso vigiar, entender que aquilo já está me causando algum tipo de mal-estar, algum tipo de situação de incômodo. E aí eu já começo a vigiar. Não, vou tentar me acalmar, respira, faz uma meditação. Ou seja, vigiar. E o orai também. O orai é essa íntima ligação com Deus. Buscar aquilo que nos traz harmonia. Buscar aquilo que nos causa bem-estar. Buscar aquilo que nos fortalece, que nos equilibra, que nos acalma. Então é importante a oração. Observa que quando nós temos uma rotina de oração, uma rotina de informações proveitosas, é preciso que a gente cuide das nossas informações, por exemplo, o tempo todo está tendo acesso a notícias ruins, isso é preocupante, isso é nocivo. É importante a gente se informar, claro que sim. É importante ter acesso aos veículos de comunicação, sem dúvida. Mas passar o dia todo só ouvindo notícias que nos desequilibram, que nos causam preocupação, que nos desanimam, não é bom. Então vamos ter uma dose. Não, vamos parar aqui, vamos fazer uma leitura de um bom livro, vamos ler uma mensagem. Quem sabe fazer uma rotina, por exemplo? Quem sabe acordar e fazer uma leitura de um livro edificante antes de qualquer coisa? Antes de qualquer coisa, fazer uma leitura de um livro que seja edificante. É uma mudança na nossa rotina que a gente pode implantar. E evitar situações que nos desequilibram. Então, se eu sei que aquela situação ela vai desequilibrar, vou evitar. Ou quem sabe, pelo menos, nos preparar para ela. Porque às vezes não tem como evitar. Então eu tenho que fazer uma entrevista de emprego. Aquilo ali já está me causando preocupação. Eu vou encontrar com um cliente. Aquilo ali já vai me preocupar. Eu vou falar com alguém que já me magoou. Aquilo ali me preocupa. Então eu posso, de antemão, já fazer uma preparação prévia através da oração. A oração que nos fortalece, a oração que nos acalma e a oração que nos equilibra. Joana de Angelis disse: não se podendo viver sem as emoções, cuidar-se daquelas que edificam, em detrimento das que perturbam. Tal é a missão do homem e da mulher inteligentes na Terra. Então, a gente precisa cuidar das emoções que nos equilibram,
cuidar das emoções que nos fortalecem e entender que, como nos diz a doutrina espírita, que a maior parte dos nossos problemas, inclusive os problemas emocionais, decorrem do nosso egoísmo. A gente precisa então tentar trabalhar intimamente as nossas emoções, o nosso amor, a nossa empatia, a nossa caridade. Olha aqui, a Daniele, estocar só coisas negativas gera conflito com nós mesmos e com os outros, ainda acrescentaria, Daniele. Com os outros também acrescenta conflitos. Então, tentar colocar em prática as lições que o Evangelho nos traz, de tolerância, de paciência, de resignação, de calma, de mansuetude. Muitas vezes a gente já sabe tudo isso. O difícil é colocar em prática, né? Tem um sábio hindu que eu achei interessante uma frase que eu escutei dele essa semana, chamado Shankaracharya, que ele diz que só saber o nome do remédio não nos cura. Então, por exemplo, eu estou com dor de cabeça, eu sei paracetamol, eu sei dipirona, eu sei ácido acetil salicílico. Nenhum desses nomes que eu sei vai curar a minha dor de cabeça. Diz o Shankaracharya que só vai curar se eu interiorizar, se eu colocar para dentro. E é isso mesmo. Então a gente já sabe muitas vezes as lições do Evangelho. Agora a gente já conhece decorado as lições do Evangelho. A gente conhece o Novo Testamento decorado, mas será que nós já interiorizamos? Será que nós já interiorizamos? Então esse é o ponto que a gente precisa colocar. A gente precisa interiorizar as lições do bem, as lições do amor. E aqui, Fabrícia, ou você quer ser uma trabalhadora na casa espírita? Muito bem. Como começar a trabalhar? Procura os voluntários da casa que eles vão colocar você para algum trabalho, né? Então, em cada grupo espírita existem os voluntários, aquelas pessoas que coordenam as atividades e que podem dar uma orientação para você do que fazer naquela casa espírita, né? Então, posso dizer para você que todos são muito bem-vindos lá no Lex. E se você morar perto de uma outra casa espírita e achar mais conveniente também, é importante onde você puder trabalhar, levar o bem, levar a luz do amor, levar a luz da caridade, de forma gentil, de forma fraternal e solidária, é muito importante. Bem, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos encerrando aqui a nossa live de hoje. Quero agradecer a todos pela atenção, pela companhia, pela participação, pelos comentários, pelos boas noites, pelas carinhas, pelos tchauzinhos, todos muito carinhosos e muito gentis. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, então. Convido a você para que possamos unir o nosso pensamento. Você está onde? Está na cozinha? Está onde? Está na sala? Está no quarto? Está preparando a comida? Dá uma paradinha ali aí, por favor. Está estudando? Está no escritório? Onde você estiver, dá uma paradinha aí para a gente fazer uma oração junto. Vamos unir o nosso pensamento. Vamos falar da nossa... Vamos unir nosso pensamento nesse momento, falar com Jesus. Jesus amado, te agradecemos por essa oportunidade que estamos tendo de refletir sobre as tuas mensagens, sobre os teus ensinamentos. Dá-nos força de colocar em prática as lições do teu Evangelho, para que assim possamos nos equilibrar, possamos nos harmonizar, possamos também construir em nós a possibilidade de fazer o bem, de ajudar o nosso semelhante. Rogamos, Senhor, a paz do teu amor para as nossas vidas, para as nossas emoções, para os nossos lares, para os nossos familiares, amigos, para o nosso país, para o nosso mundo. Que o Senhor nos envolva sempre e que possamos buscar a tua presença nos corações. Muito obrigado e que assim seja. Então, só para encerrar, quero só aqui dar um toque sobre essa campanha, a campanha que o Lex está fazendo, que é a campanha Amor em Ação, uma campanha de arrecadação de alimentos que o Lex está fazendo e que pode contar com a sua participação. Você, por exemplo, que perguntou ainda há pouco como ajudar para a Casa Espírita, deixa eu ver aqui se eu pego o seu nome novamente, Fabrícia, né? Você pode ajudar através, por exemplo, da doação de alimentos, que está sendo feita uma campanha agora do Lex,
de arrecadação de alimentos. Muitas pessoas estão passando por situação bem difícil agora, nesse período de quarentena, que é interessante a gente ajudar as pessoas que estão passando por isso. E essa campanha que o Lex tem e que outras instituições têm também, pode ser de levar o amparo. Deixa eu ver aqui, o Amor em Ação. Nos ajude a arrecadar alimentos, é a campanha, né, que o Lex está fazendo, para quem tem fome. Então você pode entrar nas redes sociais do Lex, que lá você encontra maiores informações sobre essa campanha. Tá bom? Muito obrigado a todos pela atenção. Muito obrigado por participar. Muito obrigado a todos pela atenção, pela gentileza, pelo carinho. Aqui a Franciscana está dizendo, pode ser feita a doação de alimentos e pode ser feita também a doação através de transferência bancária, né? Então você pode observar lá nas redes sociais do Lex, que lá você tem mais informações, tá? Então são formas que a gente tem de ajudar, né? E muitas vezes, vou te dizer uma coisa, faz um bem danado ajudar as pessoas, faz um bem danado. Tá? Que Jesus nos ampare, nos proteja e nos ilumine. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe, tchau, tchau e até a próxima, se Deus quiser.